E aí, pessoal do nono ano, tudo bom com vocês? Tô com muita saudade de vocês. Mas vamos, que matéria tem que continuar. Então, pessoal, hoje a gente vai começar o capítulo 3 de Geografia, tá bom? Sociedade e Natureza na Era Globalizada. E primeiro a gente vai falar sobre a relação da sociedade com a natureza, tá? Primeiro, para a gente falar disso, a gente precisa ter em mente o que é a natureza pra gente e o que ela representa. A natureza, pessoal, é tudo aquilo que é natural, certo? Nossos recursos, tudo aquilo, né, que não foi criado pelo homem, industrializado e esse tipo de coisa, né? E o quanto ela é fundamental para a nossa existência. Sem ela, a gente não teria recursos naturais, não teria como ter produtos industrializados, não teria como a gente ter os nossos celulares, os nossos computadores, não teria como a gente existir, não é verdade? Então, para a gente ter em mente a importância da natureza para que a gente tenha até o nosso padrão de vida hoje, certo? Qual é a relação da sociedade com a natureza? Nós trabalhamos principalmente com a questão de extrativismo e agropecuária aqui na nossa sociedade, né? Então, a gente extrai muita coisa da natureza para transformar em bens de consumo, certo? Só que nem sempre essa nossa extração de recursos naturais é uma extração consciente, né? Principalmente no começo, lá na Revolução Industrial, ninguém jamais pensou que existia o aquecimento global, tá? Então, as coisas eram feitas com pouquíssima sustentabilidade, ou seja, não se importava com o bem-estar da natureza, enquanto a gente ia extraindo os recursos da natureza, certo? Só que isso, com o passar do tempo, eles acabaram descobrindo e meio que fechando os olhos para isso, porque afinal nós vivemos numa sociedade em que o lucro é mais importante do que o bem-estar, muitas vezes, né? Mas a cada vez mais a gente vem descobrindo que não tem como mais a gente ficar irrelevante a esse problema de ambientação, né, ambiental que a gente tem. E não tem como a gente ficar sem os recursos naturais. O que vai acontecer se a gente continuar extraindo de forma irresponsável? Ou seja, a gente começar a tirar as coisas sem que a gente tenha um plano de que volte, né? Esses recursos, certo? Então, a gente vive num meio ambiente, tá bom? Em que a gente precisa se preocupar, logicamente, que com os nossos bens de consumo, né, que a gente precisa, mas também com a responsabilidade ambiental, certo? Então, muito bem. Nós hoje vivemos numa sociedade em que nós precisamos de muitos bens de consumo, tá? A gente criou essa necessidade pra gente, então a maioria da comida que a gente come, por exemplo, tem uma industrialização ali, principalmente nesse dia a dia corrido que a gente acaba optando por produtos industrializados, tanto na nossa alimentação, vestimenta, produtos e etc, né? E aí, esse crescimento de consumir irresponsavelmente os recursos naturais que nós temos, nós chamamos isso de risco ambiental, que é o crescimento do conflito entre a natureza e a nossa extração dela, tá? Então, quando a gente consome sem ter uma ideia de como a gente vai poder dar para o ambiente, né? Esse recurso de volta para que lá na frente a gente possa ter de novo, nós chamamos isso de risco ambiental. E entenda também que sustentabilidade é diferente de preservação. Enquanto a sustentabilidade vai trabalhar, porque a gente usa esses recursos naturais, mas que a gente reponha eles, tá? Então, o pessoal que produz móveis, né? Então, vão lá, vão extrair as árvores, mas eles vão replantar o dobro do que eles extraíram. Então, se eu cortei aqui 100 árvores, então eu vou lá e planto
200 mudas de árvores. E assim a gente vai usando um recurso sustentável. Preservação é a gente não utilizar mais aquele bem, né? Então, por exemplo, na Amazônia existem madeiras raríssimas e que têm um preço altíssimo de mercado, que é a lei da oferta e da procura, né, gente? Como tem pouco, o preço é exorbitante. Só que essas madeiras, elas estão entrando em escassez, elas estão tendo o perigo de não existir mais no futuro. Então, qual é o plano? Não cortar essas madeiras, tá? Deixar elas lá. Então, a gente tem que preservar aquele recurso natural para que ele não deixe de existir. Isso acontece? No mundo ideal, sim, né? Mas ainda tem muita essa questão clandestina, né? Que a gente até já falou um pouco disso no ano passado, né? Com a questão das queimadas que a gente viu e tudo mais, né? Então, essa exploração do meio ambiente com o homem, quando ele não tem como fundação a sustentabilidade e a preservação, acaba prejudicando. Talvez não hoje, não agora, nesse momento, mas mais para frente vai prejudicar bastante, certo? Se vocês quiserem ir acompanhando, tá? A gente vai falar da página hoje 76 até a página 80. Aí vocês vão fazer os exercícios da página 81 até a página 85, tá? E aí a gente corrige na próxima aula. Certo? Então a gente falou sobre os riscos ambientais, qual que é a diferença entre sustentabilidade e preservação. E agora a gente vai falar também de coisas que acontecem dentro da indústria e que acabam prejudicando também o meio ambiente, tá? Então, lá na página 78, vai contar de um incidente que aconteceu em Fukushima, no Japão, tá? Houve um terremoto de escala 9, na escala Richter, o que provocou um acidente nuclear em uma usina nuclear que tinha lá, tá? Gerou milhares de mortos, milhares de desaparecidos e até hoje a região é prejudicada por conta desse acidente. Então começou toda uma movimentação contrária a esse tipo de extração de energia, tá? Que a gente vai falar de coisas de uma energia renovável e uma energia não renovável, né? Porque a energia nuclear não é renovável, enquanto, por exemplo, as hidrelétricas, elas são. Certo? Só que também entra naquilo, se a gente utiliza mais do que a natureza é capaz de nos repor, a gente entra no risco ambiental, que é esse o grande problema. A gente extrai muito mais do que a natureza é capaz de nos dar de volta. Então vai ter um momento que essa conta não vai bater e a sociedade em si vai entrar em colapso, né, pessoal? Então, antes da gente utilizar alguma coisa, a gente sempre tem que pensar nessa questão também. Ok, eu vou extrair isso daqui do meio ambiente, mas a natureza vai ser capaz de me repor isso quando eu precisar novamente retirar? Essa que é a grande questão, certo? E aí também, gente, com o passar do tempo, a gente foi vendo como essa questão ambiental ela é importante e como ela precisa ser tratada com respeito para que a gente possa viver num local, num mundo melhor. A sociedade também começou a se movimentar, tá? Então a gente vai ver, por exemplo, que utilizar casacos de pele já não é uma coisa muito quista pela sociedade, né? Ninguém vai olhar para você e falar: nossa, que legal que você tem um casaco de pele de coelho. Então, muitas vezes as pessoas são criticadas quando utilizam esse tipo de produto, tá? Isso também entra na questão ambiental. Às vezes a pessoa vai preferir consumir uma coisa que está escrito embalagem biodegradável do que um produto que não tem esse tipo de informação no seu rótulo. A gente também está trabalhando para mudar essa mentalidade da indústria. E conforme a sociedade trabalha para mudar esse tipo de conceito, as indústrias também vão se movimentar, tá? Porque lembre-se, a indústria vai se movimentar de acordo com o seu mercado.
Lei da oferta e da procura. Quanto mais a gente procurar e menos produtos tiver, maior vai ser o preço. Quanto mais produtos tivermos e menos as pessoas procurar, menor vai ser o preço. Então, se você tem uma empresa e agora a sociedade não aceita mais você produzir produtos que vão degradar a natureza. Então, você vai procurar meios de produção em que a natureza vai ser um dos focos, né? Por exemplo, se eu não me engano, a empresa de produtos IP, ela trabalha com isso, tá? Então, quando a gente vai ver um comercial dela, ela fala que floresta, sei lá o quê, uma porcentagem vai para, sei lá que ONG, de sustentabilidade, e esse tipo de coisa. Isso faz com que o comércio dos seus produtos seja mais intensificado e seja mais procurado. Entre você pegar um produto sustentável e um produto não sustentável, as pessoas já preferem pegar um produto sustentável, tá? Então a gente precisa também ter essa mentalidade para que a indústria se movimente também, para que ela passe a ter políticas de sustentabilidade. Além disso, pessoal, algumas indústrias, com o pensamento de lucrar, procuram países que tenham leis ambientais mais fraquinhas. Então, geralmente, os países desenvolvidos vão para países subdesenvolvidos, colocam suas indústrias lá, porque as leis ambientais lá são mais brandas, quase não existe mesmo, tá? Porque também tem essa questão, viu? Tem lugares que você vai conseguir fazer coisas e lugares que você não vai conseguir fazer coisas, tá? Por exemplo, a França, ela é muito ativa nas questões ambientais. Vocês viram que a gente falou até quando teve as queimadas, a França ficou bastante sensibilizada com a Amazônia e falou bastante. Mas eles mesmo produzem energia nuclear, que não é sustentável e é extremamente perigoso, tá? Qualquer acidente que tenha numa usina nuclear é um risco inacreditável. Pode ser que no local que aconteceu as pessoas tenham que se mudar de lá imediatamente e ficam tendo problemas posteriormente, tá? Até hoje, pessoal, em Hiroshima e Nagasaki, existem pessoas que ainda têm sequelas das bombas atômicas que foram atiradas em 1945, certo? A gente está em 2020. Então, o risco é muito grande. Então, eles se preocupam com questões ambientais, mas dependendo, não se preocupam tanto, certo? Então, eles procuram mesmo, tá? Mandar suas indústrias para lucrar mais para países que não têm tanto essa questão de leis ambientais e manda para esses países para que eles possam produzir e automaticamente gerar. Porque você fazer um produto sustentável é mais caro, exige mais trabalho do que você fazer um produto que não está preocupado com o meio ambiente, certo? Mas, graças a Deus, a mentalidade, né, tem mudado e a gente procura mesmo produtos que pensem mais na sustentabilidade, a Natura, por exemplo, né? E tudo mais, coisas biodegradáveis, tem as sacolinhas agora, né? Que a gente vê que tá lá, sacolas biodegradáveis, ou seja, que a natureza vai demorar menos tempo para que ela desapareça, né? Tem uma sociedade, eu não lembro o nome dela agora, mas que ela pega lixo do mar muito antigo. Esses dias eles acharam um copo de uma Copa do Mundo, sei lá, da década de 70. Sabe? Quando você faz um produto biodegradável, não, ele já desaparece muito mais facilmente, né? Então, eles pensam muito nisso. Então, quando você for consumir uma coisa que pensa nas questões ambientais, você está tendo um consumo consciente. Ou seja, você está pensando, ok, estou produzindo eu estou consumindo esse produto, porque esse produto valoriza a natureza, valoriza a preservação e a sustentabilidade do planeta. Olha, eu não vou consumir esse produto porque ele não pensa em questões ambientais. Então, eu vou preferir esse aqui que consome, que se preocupa. Então, nesse caso, eu estou tendo um consumo consciente. Certo, pessoal?
Por hoje é só, para o vídeo não ficar muito longo. Mas aí qualquer coisa, qualquer dúvida, só me mandar na agenda que eu respondo vocês, tá? Não esqueçam de fazer da página 81 até a página 85. E aí, na semana que vem, eu coloco as respostas todas na agenda, tá? Para vocês corrigirem sozinhos. Um beijo, estou com muitas saudades. Estudem bastante, não deixe de fazer as atividades da agenda, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.